Amém, irmãos. Espero que todos estejam bem. Também cumprimentar os irmãos da internet. Então, vamos continuar nosso estudo sobre oração. Agora eu vou falar um tema muito importante. O quê? Os inimigos da oração. É impressionante. Muitas pessoas não têm orações respondidas, porque elas estão com barreiras na sua vida. E quando eu falo barreiras, eu não estou citando aqui o exemplo, por exemplo, o livro de Daniel fala que quando Daniel começou a orar ao Senhor, no dia que ele começou a orar, o anjo Gabriel foi enviado com a resposta. Só que aí conta que houve uma barreira espiritual. Um espírito maligno que atuava na região da Pérsia bloqueou a passagem de Gabriel. E aí foi necessário que Miguel, o arcanjo de guerra, o príncipe do povo de Deus, fosse enviado em auxílio. E toda aquela brincadeira levou 21 dias, que foi o tempo que Daniel jejuou. Isso pode acontecer? Pode, mas não é disso que eu vou falar hoje. Isso é um caso de um exemplo bíblico mostrando que quando alguém ora, o mundo espiritual se movimenta, mostrando que quando esse mundo espiritual se movimenta, tanto envolve anjos de Deus como anjos caídos. Entendeu? Mas é um texto bom para a gente lembrar que existe um mundo espiritual que é movimentado pela oração. No caso ali, inclusive, Daniel reforçou com jejum de 21 dias. Entendeu? Mas o que acontece? Por que eu citei esse texto? Sabedor que toda vez que eu oro, existe uma movimentação no mundo espiritual, por que eu vou trazer problemas para a minha oração? Então, quando eu entro num período de oração, o que nós vamos conversar aqui é muito importante eu parar para pensar. Peraí, eu não estou fazendo tal coisa, não estou fazendo tal coisa, estou fazendo tal coisa. E aí limpar a sua vida. Entendeu? Então vamos começar. Inimigos da oração. Há obstáculos, problemas e inimigos que se infiltram na vida de oração e impedem a manifestação do poder de Deus. Veremos alguns deles. Aí o primeiro, Deus é contrário àqueles que praticam e semeiam o mal. 1 Pedro 3, 11 e 12. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Olha que interessante, aqui Pedro está falando para a igreja. E qual a primeira orientação? Afaste-se do mal. Irmãos, como tem gente ímpia na igreja. Como tem gente sem o mínimo temor de Deus. Gente envolvida com fofoca, com maledicência, com sentimento de ira, com animosidade. Tudo isso é maldade. Deus não pode ouvir, Deus se coloca contra. Veja, uma coisa é ter o diabo contra a sua oração. Quando tem o diabo contra a sua oração, você fala, sai em nome de Jesus, porque a palavra de Deus vai perseverar. Você não pode deter a pregação do Evangelho, você não pode deter a salvação de um eleito. Agora, e quando é Deus na sua frente, que nem uma carreta da Scania, quem é mais duro, você ou Deus? Tem crente que está orando por coisas, mas está batendo de frente com Deus. Por quê? Porque tem maldade. Não se aparta do mal. Deus é contra impiedade. Ele é contra. As palavras do apóstolo Pedro são fortíssimas. Irmãos, no meio evangélico, infelizmente, tem igrejas que são inteiras marcadas por isso. A coisa não anda, não vai para frente. Deus não tem parte nisso. Ah, mas minha família é uma loucura. Aparte-se você do mal.
Existem pessoas que é necessário uma distância saudável. Porque as pessoas são ímpias. Ah, mas é minha família. Você quer agradar a Deus ou quer agradar a família? Aquele que quer vir após mim e não desagradar seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Se em reuniões de família todo mundo pratica maldade, fala um monte de besteira, você tem duas opções. Ou não vai mais, ou chega e fala, ó, gente, eu estou disposto a vir aqui, mas vamos parar com essas conversas, que eu não vou fazer parte disso. Ih, santão, chegou o crente. É, chegou o crente, sou sério com Deus, você não quer ser, entendeu? Não fique participando dessas coisas. Entendeu? Que nem na igreja, colou um irmão, chegou e falou, pegou o Claudir. Claudir, você não sabe o que o Diego fez para mim. O que o Claudir vai fazer? Cara, vamos conversar com ele lá agora? Resolver isso? Quero ver se tem fofoca. Eu, se chegar no meu lado e falar, ó, vou te contar uma coisa que você não pode contar para ninguém. Eu olho para a pessoa e falo, não conte. Não conte. Agora, é um aconselhamento pastoral, é diferente. Mas vocês sabem o que eu estou falando. Tem crente que, às vezes, até para pedir para orar, ele está querendo fazer fofoca. Ora pelo irmão Bruno. Por quê? Eu vi ele pulando o carnaval. Entendeu? Tá querendo falar que viu pulando o carnaval. É, fofoca santa. Amém? Vamos seguir. Irmãos, esse daqui talvez é o mais importante. O não cumprimento dos deveres dos cônjuges, um para com o outro. 1 Pedro 3, 6 e 7. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Irmãos, esse texto aqui ele começa no versículo 1. Pedro ele vem desossando uma série de obrigações matrimoniais, tudo. Eu separei esses dois por quê? Porque ele fecha as obrigações femininas, falando que Sara tratava Abraão com extremo respeito, chamava ele de senhor. Isso aqui é tratar com respeito. Irmãs, prestem bem atenção. Seu marido é uma encrenca, inclusive o marido daquela senhora que está sentada ali, a Paula, é uma encrenca também. Está em pé, mas eu não vi. Mas, prestem atenção. Nunca vem em público expor seu marido. Nunca. Assim que você fizer isso, Deus é contra você. Entendeu? Chamar de senhor é ter respeito. Nunca converse de maneira indevida com seu marido. Você quer o favor de Deus? Trate com respeito, trate com amor. Quando tiver que conversar sério, converse sério. Ore antes, porque homens têm a tendência de ficar na defensiva. Homens são guerreiros. Irmãos, eu sou pastor, se falar indevidamente comigo já é não, logo na segunda frase. Eu brinco, eu dou risada, vai viver comigo para ver. É não. Irmã Dalila já percebeu, o pastor é chato. E eu sou chato. Eu sou chato, como pastor eu sou chato, pego no pé. Quarta-feira os irmãos já não foram com o culto, já tocou mensagem aí, porque não veio, qual é que é? Não foi assim, né? Falei para ficar mais legal. Mas perguntei, né? Que fica mais bacana assim, né? Eu tenho essas manias só para florear. Mas assim, irmã, respeito, oração. Lembra do que Pedro falou, porque se você tratar o seu... Você pode estar com a razão. Você tratou seu marido com falta de respeito, sua oração é imediatamente interrompida. Está escrito lá, final do versículo, vou ler de novo. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Não é diabo, não é capeta, não é marido.
É sua falta de respeito. Olha que seriedade. Irmãos, eu fico assustado. E do grupo cristão que vocês vieram, era pior ainda. As mulheres tratavam os maridos de um jeito que se o marido era violinista, eu tinha até medo, que ele tomava violão na cara, vareta. É ou não é? Eu já vi. É ou não é? Sorte que não tocava trombone. Irmãos, eu já vi. Absurdo. Verdade seja dita, ó, nas comunidades que eu passei, eles têm alguns erros teológicos. Mas a maioria daquelas mulheres daquelas igrejas tratavam os maridos com respeito. Porque foram ensinadas e obedeciam, não é verdade? A maioria. Entendeu? Porque às vezes a gente quer bater no pessoal, né? Não sei o quê. Olha, tem coisa que... Então assim, cuidado. Ok? Não ok, agora vem a parte B. Vamos lá, maridos. Coabitar com entendimento. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa. Está escrito esposas coabitar com entendimento? Não, quem é que tem que ter o entendimento? O marido, porque se o marido não tiver entendimento, vai viver em crise com a mulher. Pedro está nos ensinando que o relacionamento do marido com a esposa exige entendimento. Irmãos, minha esposa é uma bênção, mas tem hora que eu tenho que ficar quieto uns 3 minutos e pensar no que eu vou falar. Entendeu? Porque, primeiro, eu não posso deixar ela solta, que ela vai se prejudicar. Segundo, eu sou pastor de uma congregação, preciso dar exemplo. Entendeu? E aí, terceiro, que é o mais difícil, né? Tem que fazer isso com entendimento, misericórdia. Tem que ser o apóstolo Paulo. Entendeu? Mas, irmão, lembra disso, entendimento, trava a língua, deixa falar. Entendeu? Nossa tendência, nós homens, somos muito combativos. O que acontece? Mulheres são mais sensíveis, se magoam facilmente. Outro dia, minha esposa, nós temos o hábito que quando chega verão, sobe as roupas de frio. E aí os irmãos sabem, eu sou montanhista. Eu tenho 5 gorros. Um que é o meu gorro bonito de sair, né? Aí eu tenho o meu gorro horrível, que é para andar para lá e para cá. E aí tem mais 3 no meio. Pois minha esposa não subiu justo o gorro que eu mais gostava de usar no dia a dia. Horrível. E eu, inadvertidamente, cheguei e falei, pô, amor, você subiu aquele gorro, não sei o quê, tal. Não, o camuflado é bonito. Entendeu? Sabe aqueles gorros que parecem de agente secreto? Fica bem coladinho aqui. É esse aí o camuflado meu. Verde exército. Mas assim, daí na hora eu falei, pô, amor, mas você subiu. Próxima vez me pergunta. Não foi nem... Olha, irmãos, não foi nada tão exagerado. Só que para ela, já soou como grosseria. E aí ela sabe, entrou no carro e falou, amor, você foi grosso comigo. Ah, na hora, nem negociei. Falou, amor, perdoa, não queria ser. Já resolvi. Entendeu? Mas assim, entendimento, elas se magoam facilmente. Entendeu? Que mais que o versículo fala, dando honra à mulher. Uma vez, um irmão. Irmãos, vocês estão começando a congregar comigo, ouça bem isso que eu vou falar. Para não passar vergonha. Uma vez um irmão não chega do meu lado falando da mulher dele, e ele tinha até razão que ele estava falando. Mas ele não me fala a seguinte frase, porque essa aí, irmãos, ele não sabia com quem estava falando. Eu parei a conversa na hora, fechei a cara e falei, irmão, você nunca mais ouse falar na minha frente assim da sua esposa. O neguinho ficou roxo, azul, branco. Essa aí você não trata nem o cachorro. Ela é sua esposa, a sua querida. Você tem que tratar ela com honra. Macei, só faltou pegar o taco de beisebol e moer com o taco. Entendeu? Sabe? Então, aprendam. Quando você tiver em aconselhamento pastoral,
Cuidado com as palavras que você vai ter em relação à sua esposa, que não pode deixar passar em branco. Guarda desse versículo aqui. Não pode, o céu fecha, vira bronze, como fala na gíria de crente. De crente fala, é gíria, né? Não é que vira bronze. Que bronze na Bíblia, algumas vezes, representa juízo, em alguns textos. E aí o cara, quando começa a orar, não acontece nada, fala, nossa, o céu virou bronze. É gíria, tá? Não vira bronze. Entendeu? Mas cuidado, é sua querida. Se você falar uma frase inadvertida, se magoa por coisa que nós nem imaginamos. Lembra do começo, com todo entendimento. Se é com todo entendimento, é com todo entendimento. Cuidado. Pode ficar na encrenca por 2 dias, 3 dias. Se você for o culpado, as suas orações ficam impedidas. É muito sério. Deus se opõe. Tá? E que mais aqui que tem de interessante? Veja, elas são mais fracas e são nossas co-herdeiras. Irmãos, mulher é o vaso mais fraco. Nós vivemos em época de feminismo. Ó, você pega a mulher mais competente do mundo, diretora mundial da Coca-Cola. Você vai ver a mulher é uma máquina. Bota a maioria dos homens no bolso, senão ela não ia ser diretora mundial da Coca-Cola. Nem sei se é, mas vocês estão entendendo? Se não fosse boa no que faz, não ia estar lá. Mas pode ter certeza, em algum ponto ela é sensível. Ah, como é que o pastor sabe isso? Que a minha Bíblia fala. E se a minha Bíblia fala, eu creio. Então não se assuste. Às vezes a mulher está brava. Às vezes ela está indignada. E no momento seguinte ela vai desabar a chorar. Entendeu? Porque elas são o vaso mais fraco. Cabe a nós, maridos. Ó, quando Deus... Entenda. Quando Deus for cobrar a família, Ele vai chamar o casal. Estou desenhando a cena, porque você é co-herdeiro na graça. Aí Deus vai começar a falar. Nós não vamos ser julgados dos nossos pecados como crentes, mas nós vamos ser julgados pelas nossas obras como crentes. Diante de Jesus. Bem sério. Irmãos, quando a sua esposa quiser abrir a boca, mais ou menos, Jesus deve fazer o seguinte, fala, irmã, só um minutinho, que a conversa agora não é com você. A conversa é com ele. O que você fez, a gente já vai conversar. Eu sei da serpente, eu sei da árvore, mas a conversa é com ele. Você vê que, ó, Deus ouviu Eva, Deus ouviu Adão, não tomou nem conhecimento. Pá, pum, pá. Tchau. Irmãos, nós somos os responsáveis espirituais da casa. Se alguém tem que pedir perdão primeiro, somos nós, mesmo você estando certo. Pastor, como eu vou pedir perdão tudo certo? Você procura sua esposa e fala, amor, se o que eu falei te magoou, me perdoa. Mas eu tenho orado, eu tenho entendido que isso aí está nos prejudicando. Ou está prejudicando você. Eu não quero que você fique chateada com isso. Eu falei de uma maneira errada. Essa é a atitude de alguém que é crente, que quer agradar a Deus, que quer ter céu aberto para as orações. Talvez nunca te falaram isso dessa maneira, que isso aí não é muito isso. Esse versículo aqui, eu já vi esposa de pastor que nunca tinha visto na Bíblia. Coitadinho, não podia nem estar lá. Eu nunca tinha visto. Isso aqui é base de vida cristã. Todo crente devia aprender no primeiro mês de salvo. Entendeu? Por quê? Porque é muito sério. Deus se levanta. Outro detalhe. Os filhos com relacionamento errado. Filhos casados, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a mulher. Você vai ter uma relação de respeito e honra. E suprimento financeiro no caso de falta. Mas se o filho é solteiro, o relacionamento é outro. Entendeu? Deve mais respeito.
Entenderam? Mas assim, cuidado, relacionamentos errados na família. Interrompe na hora. E, irmão, ninguém é mais duro do que Deus. Se Deus puser o dedo, só tira a hora que corrigir. Pode jejuar, pode fazer campanha, pode dar as colheres da casa, fazer tudo. Arranca dente de ouro, põe no gasofilato, faz o que quiser. Ninguém é mais duro do que Deus. Deus só vai remover a hora que tiver arrependimento e mudança. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. É isso aí. Amém. Vamos lá. Qualquer rancor ou mágoa contra alguém bloqueia as orações. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, as pessoas têm mania de pegar esse versículo e falar que se eu não perdoar, eu perco salvação. Não é. Se eu não perdoar, eu fico bloqueado com Deus. Entendeu? Tipo assim, linguagem bíblica do pastor Maurício. Deus vai olhar para você, lógico que nunca vai falar assim, vai falar, ô seu não cego, eu não perdoei você? Cheio de pecado? Quem é você para não perdoar o outro? Lógico que Deus vai falar assim, né? Mas, percebe? Quem somos nós para nos perdoar? Se Deus, irmão, rancor é terrível. Rancor é cuidado com mágoa, cuidado com ressentimento. O que as pessoas chegam e falam? Não, eu já perdoei, mas não quero ver nem pintado. Irmãos, um exemplo. Fiquei sabendo uma época um casal de missionários e a filhinha da missionária foi abusada sexualmente por um falso crente. Como que você lida com isso? Ela lidou da maneira correta. Ela falou, Senhor, eu estou muito brava. Senhor, eu estou indignado. O que a pessoa fez não se faz. E descascou o rosário. Concorda? Ou você vai falar, não, glória a Deus, aleluia, abusou sexualmente. Não, isso acontece, deixa pra lá. Não, coisa séria. Mas ela falou da forma correta, abriu o coração. E ele terminou a oração assim, Senhor, mas me ajuda, porque eu sei na tua palavra que eu não posso guardar rancor. Só que o Senhor sabe que é muito difícil. Isso aí vai marcar minha filha pro resto da vida. Concorda que é uma oração sincera? Mas de alguém que quer acertar? Entendeu? Irmãos, quando te fazem algo sério, mais ou menos assim tem que ser a oração com Deus. Porque tem crente que, eu não sei, ele entra numa divagação. Acontece um maior absurdo na vida dele. Você encontra com ele, não, tá tudo bem, beleza, tal. Sendo que ele tinha que falar, rapaz, você viu o que aconteceu? Vi, foi feio, rapaz. Ó, até agora tô de cara. Tô com as ideias meio bagunçadas. Mas eu tô tentando, pedindo graça de Deus, que eu sei que eu preciso perdoar. Entendeu? É diferente, poxa. Então tem muita gente com ressentimento. Cuidado com ressentimento. E às vezes tem aquele ressentimentozinho, né? A esposa veio cobrar o cara que não passou roçadeira no gramado. Quem é o único que tem gramado aqui tem roçadeira, eu. O cara já fica meio bravo. Como eu falou da roçadeira, eu estava lendo a Bíblia até agora. Estava preparando o sermão para domingo. Mas mulher fala. É o papel dela. Ninguém vai falar. Vai chegar lá o irmão Diego e falar, pô, pastor, esse terreno aqui tá uma vergonha, não é maluco? Porque tá lá gigante aqui, não fala nada. E eu ficar quero falar, nossa, bonito o jardim do pastor. Não é assim? Entendeu? Então, assim, às vezes você guarda rancor. Às vezes o marido precisa botar a esposa voltar para casinha. E às vezes os homens são sérios para falar. Cuidado, não guarda rancor.
Entendeu? Falou com respeito, falou com educação, vira a página, toca a vida. Irmãos, a vida é cheia de problema. Ninguém está doente, ninguém está no hospital, ninguém está entubado. Não tem nem um filho na Cracolândia. Tem problema muito mais sério. Não vale a pena. Toca a vida que segue e vai se resolvendo. Amém? Amém. Vamos seguir. A contenda é simplesmente agir movido pela falta de perdão. Olha o que Tiago, irmão de Jesus, fala. Tiago 3, 14 e 15. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Irmãos, por que a gente vive contendendo? Por causa dessa situação. Nossa natureza carnal, que é a nossa natureza pecaminosa, começa a tomar conta. E aí eu entro em contenda. E fico contendendo o tempo todo. Não estou falando que é para você se anular. Mas uma coisa é você ter que tratar um assunto sério. Você ora, você jejua e trata o assunto. Ora e jejua. Ouça o seu pastor. Tem assunto que é só na base do jejum e da oração. Porque Deus é glorificado e você é fortalecido. Entendeu? E aí você abre a boca para falar, cheio de graça. Entendeu? Agora não, fica gotejando, fica contendendo. Fica... Irmãos, eu já senti isso aí na minha vida. Se eu não vigiar, amanhã eu tô assim. Dá moleza para a natureza pecaminosa, ver se ela não toma conta. Para de vigiar para ver, não traz versículo na sua mente. Opa, peraí, isso que eu estou fazendo, estou contendendo com a minha esposa. Normalmente é que é marido e mulher, né? A esposa pergunta, vai querer almoçar e bate a panela na pia. Pá! Sabe? Você quer almoçar? Pá! O cara já, ele já olha assim, você sabe, você está imaginando a cena, entendeu? Então assim, cuidado. Contenda é agir movido por inveja, sentimento faccioso. E isso nada mais é que natureza pecaminosa. É a carnona velha tomando conta. Amém? Amém. Vamos lá. Um obstáculo é pedir a Deus coisas com o propósito de satisfazer o ego. Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Olha, irmãos, querer ter conforto não é errado. O problema é se o conforto é um ídolo. Entenderam? Porque como é que vai fazer, por exemplo, quando chegar aquela grande tribulação, que você não vai ter nem casa, como é que vai ficar o seu conforto? Sem fazer nada, sem cometer nenhum crime, da noite por dia você vai virar bandido. Onde é que vai o seu conforto? Percebe? Então o que acontece? Cuidado com o que você pede. Sempre peça assim, Senhor, se for da tua vontade. Quando eu fui salvo, os irmãos sabem a minha história. Se eu chamava a Paula de meu bem, o banco vinha e tomava. Aí eu tinha um carrinho, um voyaginho velho, que chovia dentro do porta-luva. Não podia pôr papel dentro que afogava. E chovia no porta-mala. Aí um irmão deu um tapa na funilaria do carro, porque a porta, quando se abria, cedia. E eu lembro que lá na igreja onde eu congregava, os irmãos eram bem abençoados. E passava com um carrão. E eu lembro que eu orava, falava, nossa Senhor, quando é que vai chegar a minha vez? Numa boa, tranquilo, feliz da vida que o irmão tinha dado uma pintadinha no carro e parou de chover no porta-luva. Entenderam? Mas é diferente de alguém materialista, que tem um coração nisso, e que se não tiver o que ele quer, ele embirra com Deus. Ah, não vou mais para a igreja, porque não? Porque Deus não atendeu minha oração. Ah, misericórdia. Entendeu? As pessoas pedem errado. Você levar pessoas para a igreja, ensinar para elas que Deus é um banco, e que ele tem a obrigação de botar grana no seu bolso, e fazer o financiamento do seu projeto de vida, não é cristianismo. É servir a mamon. Irmãos, olha a mesa nossa.
Tem irmão que hoje na África, ele andou a pé 20 quilômetros na areia quente para ir para o culto. E o cara não tem nem casa. Essa semana me mandaram um vídeo, acho que eu vou mandar para o irmão Vicente mandou esse vídeo. Mandar esse vídeo para vocês. Era o que parecia uma igreja. Eram 4 paredes sem teto, armação de bambu, com pedaços daquelas telhas de metal. Tinha lugar que tinha lugar que não tinha. Um pequeno púlpito surrado. E os irmãos, pentecostal. Você via que era pentecostal, para deixar a gente mais desconfortável ainda. Deus é 10. Irmãos, eles estavam no temporal, adorando a Deus. Não tinha teto a igreja. O pastor pregando e o pessoal glorificando a Deus. Olha o luxo que nós estamos aqui. Olha o nosso almoço, nossa casa, nossa janta. E tem gente que se não tem um carrinho melhor, já embirra com Deus. Tendo o que comer, tendo o que vestir, nisso dai graças. Entendeu? Agora as pessoas saem pedindo, parece que Deus é o supermercado e Jesus Cristo está no caixa. Entendeu? É seríssimo isso, irmãos. Eu lembro uma vez o irmão Edson, aqui numa padaria próxima, estava orando por um ponto. Aí o irmão da outra igreja chegou e falou, eu também estou interessado nesse ponto. O irmão Edson falou, é um bom ponto, não sei o que. Sabe o que o irmão falou? O irmão veio com a seguinte frase, vamos ver qual que o vaso de oração vai encher mais rápido. Misericórdia, perdeu a essência. O irmão Edson até desanimou, falou, nem quero. Entendeu? Então, assim, cuidado. Irmãos, eu adoro carro bom. Se tiver dificuldade com carro bom, dá um para mim, que eu vou rodar, vou encher o tanque, vou rodar. Eu amo churrasco. Mas Deus é muito bondoso com a gente. Ele dá tudo. Entendeu? Agora, não tem problema você orar, só faça isso de maneira correta, entendendo que pode ser que Deus não vai dar. Muitos irmãos saem da igreja porque começaram a ter um carro bom e começaram a ter recursos para ir para a praia. Começou a faltar em culto, não foi mais. Uma vez o pastor Marcos Granconato foi chamado para orar por um irmão de uma outra igreja que ele nem conhecia. E ele atendeu e foi, o irmão estava no hospital. Aí ele entrou, se apresentou, tal, quis começar a puxar conversa. Esse irmão estava com a perna amputada. Por causa de um acidente de carro. Quando o Marcos Granconato foi abrir a boca para orar, o irmão falou, pastor, eu sei o que você veio fazer aqui. Se o pastor quiser orar, ore tranquilo, mas eu sei muito bem por que eu estou assim. Aí o pastor Marcos Granconato falou, por quê? Ele falou o seguinte, irmão, nós éramos crentes consagrados. Toda a reunião da igreja nós íamos. Aí Deus nos abençoou com o carro. Aí começamos a faltar uma vez, começamos a faltar outra, começamos a faltar outra. Quando nós fomos ver, nós nos afastamos do caminho do Senhor. Foi um pequeno desvio, bastou faltar no primeiro culto, que a coisa começou. E eu tenho certeza que a mão de Deus pesou para nos trazer no lugar. Mas, pastor, eu vou contar uma coisa boa para você. Nunca mais me afasto do Senhor. E, se eu não me engano, completou isso, eu não tenho certeza. Depois vou colocar uma prótese, vida normal, mas agora só sirvo a Deus. Quer dizer, Granconato não abriu nem a boca. Falou, amém, irmão, vamos orar para Deus capacitar, não sei o que, tal. O irmão sabia. Então, cuidado, muita coisa Deus não dá, porque se der, você evapora. Entendeu? Vamos seguir. Qualquer pecado inconfessado torna-se inimigo da oração. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que interessante, irmão. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado não confessado. Vou dar uma iniquidade comum nos crentes. Faltar em culto à toa. Porque Hebreus nos orienta
que se pecarmos voluntariamente, depois de termos conhecido o caminho, o texto ali é ligado a não deixem de congregar. Se eu deliberadamente falto num culto sem motivo, eu estou pecando. Se eu me afasto da comunhão, eu estou pecando. Depois leia lá o texto completo, sem isolar o versículo. O que o pessoal fala? Manda não deixar de congregar, ele para aqui. Aí quando entra o pecarmos voluntariamente, está continuando falando do assunto. Não, esse aqui é para a irmã Dalila. Entendeu? Esse é um exemplo comum. Irmãos, Deus não pode atender. Além do que entristece o Espírito Santo. Os irmãos sabem qual é a agenda do pastor. Bom, está começando a semana. Além de quarta-feira ir para o culto, domingo ir para o culto, o que eu vou fazer? Minha agenda é assim. E é o que eu ensino na igreja. Lembra que o pastor é chato? Nossa, o pastor está exagerando. 2 cultos, irmão. Misericórdia. Os irmãos da Deus e Amor vão todo dia para a igreja. E eles não sabem 10% do que a gente sabe. Um ou outro sabe. Eu tenho alguns queridos irmãos da Deus e Amor, mas é gente muito simples. Que não tem conhecimento, mas o cara quer Deus. Pô, 2 vezes do lado de casa, não pode ir. É esse o seu nível de compromisso com Deus? Pensa. Já pensou se Jesus estivesse muito cansado para te salvar? Irmãos, eu cobro, para mim, base da vida cristã. Leitura bíblica, oração e culto. Quantos? Todos. Fechou. Esse é o padrão que eu procuro seguir na minha vida, desde que o Senhor me chamou. Amém? E creio que é bíblico. Vamos seguir mais um pouquinho. Ídolos do coração. Eita Deus. Ezequiel 14, 3. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? O que é a interrogação? Eles orando, perguntando para Deus o que estava acontecendo. Essa é a interrogação do contexto. É que eu reduzi para não ficar longo o texto. Irmãos, ídolos do coração. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração é um ídolo. Quer um exemplo? Nossa, hoje o pastor está chato. Filho, visita. Você está domingo na sua casa e aí chega a visita. O seu culto é 7 da noite. Quando der 6 da tarde, só tem uma frase com a visita. Você vai chegar para a visita e falar, fulano, você vai para o culto com a gente? Porque eu vou para o culto. Ah, mas o que ele vai pensar? E o que Deus vai pensar? Irmãos, fala com jeito. Sempre que visita na minha casa, tu ia para o culto junto. Tem um amigo meu que ele não é cristão, ele não gosta de frequentar culto. Ele vem na minha casa, quando dá 15 minutos antes do culto, ele vai embora, tranquilo. Porque ele não quer ficar. Um conhecido meu. Tranquilo, não tem problema. Mas ele é incrédulo, né? Não conhece o Senhor. Entendeu? Agora, irmãos, os crentes dão honra mais à visita do que ir cultuar a Deus. É correto? Já pensou se Deus fizesse isso conosco? Isso é um ídolo, porque está ocupando o lugar de Deus. Ah, eu não vou para o culto porque eu estou bravo com a minha esposa. Mais um ídolo. Você está fazendo com que a sua braveza com a sua esposa seja um obstáculo para você deixar de ir para a igreja. Isso é ídolo. Ocupou o lugar de Deus no seu coração. O seu rancor é um ídolo. Diferente, está um filho doente, com febre. Mesmo assim, às vezes fica um, vai o outro. Mas aí tem um motivo. Coisa séria, eu estou falando sem motivo. Entendeu? Por exemplo, as pessoas têm problema em casa. Acontece o problema, daí dá um trelelê, não vai para a igreja. Pô, mas quando você está doente, você não vai para o médico? Ah, mas eu estava cansado. Quando você vai trabalhar, você não vai trabalhar cansado? O seu filho, você não manda para a escola mesmo cansado? Por que para Deus não? Quem é maior, a escola ou Deus? O trabalho ou Deus? Percebe como o nosso coração é uma fábrica de ídolos?
Tudo que... Porque, irmãos, ó, idolatria é pecado, a santologia católica está errada, a adoração ao dinheiro das igrejas de prosperidade é um ídolo, está errada. Entendeu? Conversar com o morto do espiritismo está errado, está falando com o demônio. Tudo isso é idolatria. Entendeu? Agora, tem o crente que não pratica esse tipo de idolatria, mas coloca algo no lugar de Deus. Todas as vezes que Deus deixar de ser prioridade na sua vida, de ser o primeiro, de fato, não de palavra, em atitudes. Nossas atitudes revelam o que vai no nosso coração. Isso aí é idolatria. Você está acendendo vela na esquina e botando frango dentro da cumbuca. Porque além do que é rebeldia contra a palavra. E a feitiçaria é igual a rebeldia. Entenderam? Vamos seguir. Falta de sensibilidade aos irmãos pobres. Provérbios 21, 13. Depois na sequência, Tiago 2,15. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Irmãos, os irmãos sabem que a obra social da igreja, ela é para os domésticos da fé. A igreja não tem obrigação de dar sopa para mendigo. Agora, se uma pessoa esfomeada parar na porta da sua casa, não custa nada dar um prato de comida, um pacote de macarrão com molho lá, né? O que eu estou falando, o que a Bíblia proíbe é sustentar vagabundo. Entenderam? Então, esteja sensível aos pobres, porém faça de maneira bíblica, com cuidado, para não incentivar coisas erradas e prioritariamente quem é da fé. Amém? Aí vamos ao nosso último inimigo. Dúvidas e falta de confiança no poder de Deus. Tiago 1, 6-8. Peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, as pessoas, elas mistificam a fé. Alguém é muita fé, outro é pouca fé. Fé é o seguinte, você tem fé em Deus ou naquilo que Deus prometeu. Então, por exemplo, Deus prometeu, tendo que comer, tendo que vestir, nisso dai graças. Você pode orar em cima da sua base financeira, em cima disso. Não, eu tenho fé que Deus vai prover. Entendeu? Sustento a minha família. E vai à luta. Aí a circunstância muda, fala, será? Não. Percebe? Eu lembro meu primeiro pastor, na época que dólar era dólar, ele ganhava o referente a $1.500, ficou endividado em 750. De repente deram um golpe lá numa situação, ele ficou endividado nos outros 750. E vai viver do quê? Pois ele confiou em Deus, botou em oração e naquele período de mais ou menos 1 ano e meio, não faltou nada na casa dele. Deus sempre abriu uma porta para ele fazer um trabalho, para ele fazer uma coisa e entrar um recurso. Entendeu? Então, assim, temos que ter confiança que Deus é bom e que Ele é poderoso para cumprir o que promete. E saber que tem coisas que Ele não vai fazer, porque senão vão me prejudicar. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo, pedindo, Senhor, que o Senhor venha ministrando o nosso coração. Mostra se em nós existe um mau caminho, mostra onde temos falhado, que nós possamos remover da nossa vida todos os inimigos de oração, que possamos ser cheios de graça, cheios do conhecimento do Senhor, e o teu nome sempre seja glorificado em nós. Senhor,
Sê conosco, capacita para toda boa obra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe.